amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Rema 365 e nós iremos nesse momento meditar sobre Provérbios nos capítulos 16, 17 e 18. Salomão é o autor de Provérbios. Certa vez Deus apareceu para Salomão e deu a opção de Salomão pedir o que quisesse. Ele poderia ter pedido honra, dinheiro, riqueza, mas Salomão optou por pedir sabedoria e ele recebeu. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E dentre esses provérbios está o livro do qual tem o mesmo nome, né? Que tem 31 capítulos. E qual o objetivo do livro de provérbios? O objetivo do livro de provérbios é entender que a sabedoria traz sucesso, traz bons resultados. E a estupidez traz consequências negativas. Nos capítulos 16, 17 e 18, Salomão ele nos responde algumas perguntas que com certeza um dia você já fez. A primeira pergunta: qual o valor da sabedoria? Salomão responde lá no capítulo 16, no versículo 16, dizendo que a sabedoria tem um valor superior ao ouro, ao valor do ouro e da prata. Nós sabemos que as pessoas correm atrás do ouro. Quem já viu alguma reportagem sobre garimpos, você vê que existe uma corrida, as pessoas até se matam por isso. Mas Salomão nos aconselha a buscar sabedoria, porque ela traz sucesso, ela é aquilo que nos leva a tomar decisões seguras. A sabedoria, na verdade, ela personifica, né? Ela é uma ilustração, uma figura do próprio Jesus. A palavra diz que Jesus se tornou para nós sabedoria. Então, é isso. Nós temos algumas perguntas que Salomão nos responde, né? A segunda pergunta que Salomão nos responde é: qual a consequência do orgulho? Lá em Provérbios 16, 18, Salomão diz que o orgulho traz ruína. Os caminhos que acho bom sempre me faz bem? É mais uma pergunta que com certeza nós um dia fizemos, né? Todo caminho que o homem faz, ele traz bem? Nem sempre. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas seu fim são caminhos de morte. Está no versículo 25 do capítulo 16. Por exemplo, Salomão, em outros capítulos, ele se refere, por exemplo, à mulher sedutora. Ela é um caminho que parece bom, mas normalmente, né, em geral, pode trazer grandes danos àqueles que se envolvem com elas. Então, existem muitos caminhos que são perigosos. No capítulo 17, nós temos a seguinte pergunta: o que ocorre com quem paga o bem com o mal? No capítulo 17, no versículo 13, está escrito que aquele que paga o bem com o mal nunca se livrará do mal na sua casa. Quer dizer, o mal sempre estará dentro da casa daquela pessoa. A Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem, e não o bem com o mal, que é um absurdo isso, né? Salomão ainda traz uma resposta para a seguinte pergunta para nós: qual o efeito do coração alegre? No capítulo 17, no versículo 32, no versículo 22, diz que o coração alegre, ele é remédio. O coração alegre, ele traz benefício para o nosso corpo. É claro que o contrário é verdade também. Um coração triste, né, um coração abatido, ele traz doença. Qual o efeito do coração alegre? Saúde, né? Outra pergunta, a próxima pergunta é: há sabedoria em ficar calado? Olha que pergunta interessante. Normalmente nós gostamos de falar, né? É uma tendência natural de falarmos muito. Em geral, as pessoas falam muito, a não ser algumas pessoas que são mais tímidas, né? Mas Salomão diz que, lá no versículo 28 do capítulo 17, diz que até o tolo, quando calado, ele se passa por sábio. Então, o silêncio, em alguns momentos, são importantes. Às vezes você é afrontado, né? Às vezes somos afrontados, e existem situações que a melhor coisa é ficar calado. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se o sábio ele fala o que não deve, ele está se passando por tolo e pode colher consequências, né? Nós sabemos que muitas vezes entramos enrascados em situações complexas, porque falamos às vezes até pequenas palavras, né? Mas que trazem danos, porque é uma palavra colocada no momento errado, é uma palavra que não deveria ser dita naquele momento. Às vezes não é nem o que se diz, mas como a coisa é dita. Então Salomão falou que até o tolo, né?
Até um insensato calado se passa por sábio. A próxima pergunta é a seguinte: qual o perigo da negligência? A resposta a essa pergunta está no capítulo 18, no versículo 9. O negligente de Salomão, ele é irmão daquele que desperdiça. O que é o negligente? É alguém que faz, é quando nós fazemos, né, alguém que faz algo de forma relaxada. O negligente, ele não tem boa reputação, ele perde a credibilidade, porque a negligência traz inclusive a pobreza, né? A próxima pergunta é: qual o caminho da honra? Às vezes nós dizemos que não queremos ser honrados, mas isso é um pouco hipócrita. A maioria de nós quer ser honrado. Mas qual é o caminho da honra? A Bíblia diz que Salomão fala lá no Provérbio 18:12 que o caminho da honra é a humildade. Da mesma forma que o orgulho traz ruína, a humildade ela precede a honra. Então, uma pessoa humilde ela está pronta para ser honrada. O orgulhoso, como eu já falei, quando ele é honrado, ele piora, mas o humilde não, ele se mantém, ele fala como Paulo. Paulo disse que sabia estar honrado e sabia estar humilhado. Para ele não faz diferença, porque o coração dele é tratado, né? Então, olha, que Deus abençoe você grandemente. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Acesse, aperte esse sininho aí para você receber notificações. E venha estudar no Rema conosco e com certeza você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Deus te abençoe em nome de Jesus.